Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a palestra é comigo e eu gosto sempre, dentro do possível, de pegar algum tema do nosso cotidiano, algo, né, que a gente possa trabalhar no dia a dia. E eu há muito tempo penso em falar sobre o que eu vou falar hoje. Sobre as coisas... Nelson, vamos baixar, porque parece que está meio alto, por favor. Alô, 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 alô. Agora ficou baixo demais, Nelson. Alô, tá bom? Alô, alô. Baixar um pouquinho, baixar aí. Como é que tá? Tá bom? Eu achei que hoje ia estar com a voz muito baixa, por isso que eu estou falando alto, estou meio gripado, me desculpe então. Então, assim, gente, eu pensei em falar sobre aquelas coisas que eu vejo todo dia que particularmente me mexem muito comigo, pelo jeito que eu sou. Né? Coisas que eu vejo, assim, principalmente no trânsito, né? Eu dirijo quase 100 km por dia, moro longe, venho todo dia a Porto Alegre para trabalhar, e o trânsito está me deixando, assim, muito mal, todo dia. Mas não é só no trânsito, é em qualquer lugar. A gente está vendo o que todo dia? A gente está vendo que as pessoas estão, parece que perdendo os freios, né? As pessoas estão levando vantagem, elas não estão querendo, elas estão com comportamentos de levar vantagem sobre os outros, nas coisas, às vezes, mais banais, né? Tipo assim, eu fui numa segunda-feira comprar pão antes de chegar no trabalho. Aí tinha uma senhora sendo atendida, e eu estou aqui, né? 1 metro mais ou menos dela, guardando a minha mesa. Tá. Aí chegou uma outra senhora, com uma criança. Aí a criança começou a olhar ali, tinha uns salgadinhos e tal, né? E eu aguardando. Aí a senhora saiu, a que estava sendo atendida. A outra chegou e falou com o homem. Eu disse assim: eu quero 4 cacetinhos. Aí eu já atendo o senhor. Então, assim, gente, isso está acontecendo assim a miúde. As pessoas não estão mais respeitando os outros nas mínimas coisas. E somos nós, os cidadãos comuns, aqui na rua, no nosso trabalho, no trânsito, né? A gente está se comportando de uma forma assim, que se a gente fazer uma analogia com como era a sociedade, por exemplo, há 50 anos atrás, parece que as pessoas eram muito mais educadas umas com as outras. Né? Eu não ando de ônibus, eu fico imaginando nos ônibus lá os velhinhos, as senhoras grávidas de pé e os guris ali sentados. Isso está acontecendo, as pessoas falam: eu não ando de ônibus, eu sei. Então assim, as pessoas não querem mais saber dos outros, os outros que se lixem. E aí eu fiquei matutando, né? Tema da palestra, está na minha cabeça. Pô, mas por que está acontecendo isso? O que faz as pessoas, nós, e assim, não estou me exibindo, porque todos nós fazemos isso. Se fizermos uma coisinha desse tamanho, é a mesma coisa, na natureza da coisa é a mesma. Todos nós fazemos. Então, mas por que a gente faz isso? Né? O que está mal em nós para isso estar acontecendo? Aí eu pensei e cheguei à seguinte conclusão: nós estamos muito egoístas. O egoísmo está se sobrepondo ao altruísmo. A nossa preocupação conosco mesmo está muito acima do que com a coletividade, com o outro, de não fazer com o outro o que não quer que se faça com a gente e fazer o que quer que se faça com a gente. Não, as pessoas estão assim, sem saber disso. Então eu resolvi tratar desse tema hoje, educação e egoísmo, por causa disso. Né? Então eu fui primeiro buscar um conceito para egoísmo. É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Nesse sentido, é o antônimo de altruísmo. Altruísmo, por sua vez,
é um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos e outros seres vivos em que as ações de um indivíduo beneficiam outro, trazendo algumas vezes até mesmo algum tipo de prejuízo para o próprio. No sentido comum do termo, é muitas vezes percebida como sinônimo de solidariedade. E eu estava fazendo a pesquisa e vi que seria um exemplo puro de altruísmo. Houve em São Paulo um incidente numa praia. 4 surfistas começaram a passar mal lá no mar, não sei por que circunstância, e um outro que estava lá fora foi ao mar e ajudou a salvar aqueles 4, e ele mesmo não se salvou e morreu. E essas pessoas que foram salvas não tiveram a mínima preocupação de, pelo menos, sei lá, jogar uma flor na água para agradecer aquilo. Então, assim, há um número grande ainda de pessoas que têm, felizmente, né, dentro de si o altruísmo. Mas a maioria de nós está vivendo no egoísmo. E o egoísmo é uma coisa inata. O professor Humberto Roden, num texto dele, diz assim: todo homem é uma imensa mescla de luz e trevas, de elementos positivos e negativos. Nele cantam os anjos das alturas e gemem os demônios das profundezas. Compete ao educador eduzir e reforçar os elementos positivos e reduzir e reprimir os elementos negativos. Todos nós temos dentro de nós as trevas. E todo dia, né, esse nosso lado está querendo se sobrepor à luz. Schopenhauer, sobre o egoísmo, diz o seguinte: o motor principal e fundamental no homem, bem como nos animais, é o egoísmo, ou seja, o impulso à existência e ao bem-estar. Na verdade, tanto nos animais quanto nos seres humanos, o egoísmo chega a ser idêntico, pois em ambos une-se perfeitamente ao seu âmago e à sua essência. O egoísmo faz parte da nossa natureza. O egoísmo é é um valor de preservação da vida. É normal. Nós somos um ego e nós temos que sobreviver. Isso é justo. Nós temos que atentar para isso. Nós temos que estar bem na nossa vida. Nós temos que trabalhar para isso, para estar bem. Mas o egoísmo, o ego tem que ser temperado. O ego tem que estar dentro de uma equação, né? Uma equação tem um igual, né? Então nós estamos de um lado dessa equação e toda a coletividade está do outro lado dessa equação. Tem que haver um equilíbrio nessa equação, né? A nossa preocupação conosco mesmo não pode sobrepujar, né, o respeito à coletividade. O homem é um ser social. O homem só existe civilizadamente quando convive freando o seu ego dentro de um valor razoável. E o que a gente está vendo hoje é que aqui no Brasil, onde eu vivo, aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, nós estamos perdendo nossos freios. As pessoas estão deixando de se respeitar. Eu acho que isso, por exemplo, não acontece em outros países, por exemplo, da Europa, da Escandinávia, né, que a gente vê. No Japão, agora, a gente viu aquele fenômeno que houve lá, e como a população japonesa se comportou dentro daquele horror que aconteceu, aquela destruição, todos os japoneses educadamente fazendo as filas, respeitando a vez dos outros, ninguém roubando as coisas dos outros. Então eu acho que isso é uma coisa dentro do ser humano que pode ser trabalhada. Não é natural do homem, né, ser demasiadamente egoísta. O homem, claro, sempre vai ter o egoísmo nele, porque ele é um ego, ele é uma personificação. Mas esse ego tem que estar dentro de alguns limites. E o que existe, é possível a gente trabalhar o ego para que ele fique dentro de valores razoáveis, para que a nossa sociedade consiga conviver consigo mesmo dentro de um mínimo possível?
Para a formação do caráter do indivíduo concorrem muitos fatores, destes aos que se impõem no inconsciente como herança devido às pregressas, fora de nosso controle, como resultado da evolução de nossa consciência em experiências passadas. Por esse motivo se explicam as diferenças de caráter entre pessoas que formam sua personalidade no mesmo ambiente, expostas às mesmas condições materiais, emocionais e psicológicas. Isso é aquela carga, né, do que nós somos, que nós trazemos de outras existências. Isso está dentro de nós e nós não temos como afastar isso de nós. Independe da nossa vontade. Nesse sentido, como disse Adésio Alves Machado, tais experiências e vivências anteriores constituem-se em verdadeiro patrimônio espiritual impostergável, e do qual ele, espírito, não deixará com facilidade de sofrer acirrada e poderosa influência. Pelo fato de ser o inconsciente, justamente a região do psiquismo onde se acham alojadas as vivências que, na verdade, normatizam, dirigem a vontade do espírito, e nem tanto o consciente. Este passa apenas a obedecer submisso o que flui de lá de dentro do espírito de forma autoritária e imperiosa. Foi isto justamente que levou Paulo a dizer peremptoriamente: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mesmo vai acontecendo conosco, estudantes do bem, mas que ainda não lançamos dentro do inconsciente a prática diária, a vivência normal desse bem. Muitas vezes o consciente quer, mas o inconsciente, por ser bem mais forte, prepondera e deixamos de fazer o que gostaríamos. Paulo ainda diz: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Considerava-se por isso mesmo assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, mas será que é assim? Será que a gente está submetido peremptoriamente, né, à nossa herança das nossas vidas anteriores? Nós não vamos, nessa existência, conseguir fazer nada diferente disso? Eu acho que não é assim, porque senão não teria sentido, né? Se eu tenho livre-arbítrio, venho para cá para experimentar mais uma encarnação, é porque eu posso, de alguma forma, melhorar, porque senão não tinha sentido. Se eu estivesse submisso 100% a essas reminiscências do passado, daquilo que eu sou, que eu trago em mim, não faria sentido. Eu não iria mudar em nada. E além, nós estamos expostos, além dessas coisas que nós trazemos, né, dentro de nós, que a gente não tem controle, nós trazemos o nosso corpo. No nosso corpo nós temos todos os reinos da natureza. E estes reinos, eles querem experimentar a experiência no mundo físico. Então esses inimigos invisíveis que a gente tem, a gente traz dentro do próprio corpo. Essas vontades, né, que a gente às vezes não consegue controlar, elas estão dentro do nosso corpo material também. Mas será que nós podemos mudar alguma coisa? Se nós estamos submetidos a essa carga anterior e até uma carga atual da própria realidade material que a gente vive? Eu, como disse antes, eu acho que sim. É uma atuação consciente nossa, que se dá pela educação, não a educação, né, a educação formal. Eu estou falando daquela educação nossa do dia a dia, das pessoas umas com as outras, dos pais com os filhos, na escola também, em algum momento. Essa educação que vai temperar o nosso egoísmo, porque todos nós nascemos e viemos para cá e a gente quer o mundo só para nós. É só a gente lembrar quem teve filho, como é que é quando eles são pequenininhos, como é que eles vão crescendo, o que a gente tem que estar dizendo? Não, meu filho, esse brinquedinho aqui é da tua amiga, esse aqui é o teu.
Tu não pode pegar os dois e querer que ela fique só olhando, né? A vida, a educação começa assim, temperando, dando os limites para as crianças. Então, é lógico que a gente pode fazer alguma coisa. As melhores energias paternais e maternais devem ser desenvolvidas no sentido de canalizar para seus descendentes diretos um modelo de educação que integre o reencarnante num digno padrão moral de vida. Ainda é, pois, o lar a melhor escola que a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Considera Emmanuel que as escolas podem renovar seus métodos pedagógicos de ensino visando melhor atender aos alunos, mas que é o lar a escola educativa por excelência. Porque nele deve estar instalado o culto do Evangelho, que se constitui numa fonte de renovação moral e espiritual, levando em consideração que surge a oportunidade de mostrar às crianças e jovens o único e inigualável modelo de vida, Jesus. Mas como escreveu Vladimir Slavek, o que os pais transmitem aos filhos? Não são os pais que criam o espírito de seu filho. Nem é verdade que os pais transmitam aos filhos parte de sua própria alma. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que os pais fazem é fornecer aos filhos o invólucro que quase sempre tem uma semelhança física e de disposições orgânicas por causa da hereditariedade que rege a formação do corpo material. A essa vida animal que os pais transmitem aos filhos, uma nova alma, a do filho, vem se juntar trazendo a vida moral. Os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral, porque se trata de espíritos diferentes. As semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, vêm do fato de serem eles espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Podem ser também resultado da educação, pois o espírito dos pais exerce, e muito, influência sobre os espíritos dos filhos, após o nascimento. Educar é missão dos pais. E aqui eu referi antes, né? Nós que temos mais de um filho, nós sabemos bem dessa experiência assim. Um filho ele é educado da mesma forma, dentro das mesmas regras, eu disse antes, das mesmas condições materiais, emocionais e psicológicas, mas eles são diferentes. Eles são diferentes. E por quê? Porque eles são espíritos que vêm de uma caminhada anterior. A gente submete eles ao mesmo ambiente, às mesmas condições, e eles se criam diferentes. As crianças não são almas recém-criadas por Deus. São espíritos com certa experiência e desenvolvimento, pois já viveram muitas vidas anteriormente. Trazem como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros. Quando passa pelo estágio da infância física, o espírito está como que num repouso de atividade mais intensa do seu eu, e se torna mais acessível às impressões que recebe, porque o cérebro novo registrará novos informes e estímulos. Costuma apresentar-se mais dócil, porque se encontra dependente para com os seus responsáveis na vida terrena. É, pois, a infância o momento ideal para a ação educativa, moralizante, que muito poderá ajudar o espírito em seu progresso na nova reencarnação. E cabe ao espírito dos pais, em especial, a missão de desenvolver a dos filhos pela educação, procurando corrigir as tendências más que trazem e cultivar as boas qualidades que têm em potencial como criaturas de Deus. Mas, como escreveu a psicóloga Sirlene Bitu, como educar os filhos nos dias de hoje? E aí, realmente é uma experiência muito complexa. Qual de nós que é pai já não se pegou naquela situação de dizer assim, será que eu fiz o correto?
se arrepender de ter tomado uma atitude mais drástica, mais forte, mais autoritária. Diz assim, será que eu não peguei pesado demais? Ou o contrário, puxa vida, eu acho que eu podia, com a minha ação, ter agido para não acontecer tal coisa, e eu não agi, eu omiti. A necessidade de colocar limites é sempre muito questionada, tanto pelos filhos como entre os novos e dedicados pais. Muitas pessoas viveram em sua própria educação a experiência de duros limites constituídos em regras e proibições. A autoridade era misturada com autoritarismo, a sabedoria da maturidade era confundida com verdade absoluta. Exigia-se da criança, do adolescente e mesmo dos adultos total submissão e resignação. Ser uma criança boazinha era sinônimo de atender às regras, jamais ser espontânea e nunca criar ou questionar algo. A liberdade em expressar suas ideias e pontos de vista confundia-se com o enfrentamento e desrespeito aos mais velhos. Isso aqui é marcante, assim, a gente vê naquela educação clássica lá do século XIX, início do século XX. Os filhos, e em grande parte as mulheres, eram submetidas a um rigor extremado. Esse modelo de educação trouxe muitos problemas e resultou em muitos adultos inseguros e até mesmo revoltados. Neste quadro surgiu uma postura defendida pelos psicólogos e estudantes do comportamento humano, que talvez não tenha sido suficientemente entendida. A proposta era possibilitar a livre expressão dos potenciais da espontaneidade infantil, como até hoje defendemos. Respeitar a criança em seus desejos e necessidades esperadas para a idade. Por exemplo, a curiosidade perante o novo, a inesgotável energia da vida, sua necessidade de brindar para entender o mundo e etc. Mas, aí que veio o problema, para alguns pais essa proposta foi confundida com a total permissividade, a educação do tudo pode, perdendo o entendimento da palavra não, do limite e do respeito. Nascemos totalmente espontâneos e criativos, e com o decorrer do desenvolvimento, através da educação, aprendemos como usar nossos potenciais adequadamente, ou seja, respeitando as regras para viver socialmente. É também neste processo que aprendemos a acreditar ou não nesses potenciais. Nossas atitudes e comportamentos são, o tempo todo, avaliados e confirmados ou não pelas pessoas com quem nos relacionamos, e principalmente pelos nossos pais. É desta aprovação que surge a sensação de segurança interna que todos possuímos em maior ou menor quantidade, e também nossa autoestima. É claro que para os pais não é uma tarefa fácil, pois implica em ter uma noção clara do que é ser adequado, o que depende de sua maturidade emocional. Há 40 anos, questionar uma ordem paterna, por mais absurda que ela fosse, era praticamente um crime, castigável sem sombra de dúvida, com diversas formas de agressão, tanto físicas como emocionais. Hoje em dia, o questionamento já começa a ser entendido como algo positivo, pois ao trazer questionamentos novos a questões antigas, aumenta-se as possibilidades de criar e descobrem-se novas formas de existir. O conhecimento deixa de ser percebido como uma conserva cultural e passa a ser percebido como algo dinâmico e em constante transformação e renovação. Mas como oferecer liberdade sem tornar a sociedade um caos? Que é aparentemente o que está acontecendo hoje? Introduzindo as noções de responsabilidade e respeito. Quando falamos em liberdade, falamos em respeito ao outro e em respeito a si mesmo. Caso contrário, estamos falando em invasão e em desrespeito. Para convivermos em sociedade, precisamos de algo que nos auxilie a lidar com as diferenças entre as pessoas, suas particularidades na sua forma de existir e de entender o mundo. Pois apesar de sermos todos humanos e similares em nossas necessidades, a forma de expressar nossos desejos
difere de um para o outro, pois se relaciona ao grau de maturidade de cada um. É como se todos nós usássemos óculos relacionais, onde as lentes são forjadas durante a aprendizagem emocional por crenças, valores e pontos de vista. Isso se explica por termos potenciais inatos que são influenciados pelo meio social no qual nos envolvemos. Esta delicada alquimia é responsável pelos diferentes tipos de pessoas em que nos tornamos. Portanto, isso é importante, para vivermos socialmente necessitamos de alguns parâmetros, que se traduzem nas noções de ética, cidadania, gratidão e senso moral. Desta forma, quando pensamos em educar, precisamos checar dentro de nós como nos posicionamos em relação a isto e como esses parâmetros estão sendo exercitados nas relações que desenvolvemos. Em outras palavras, a gente tem que avaliar assim: nós, para educar, somos educados? Será que o nosso filho, o nosso amigo, aquele que se relaciona com a gente, nos tem como uma pessoa educada? A educação se constitui basicamente naquilo que dizemos, confrontados pelo que fazemos. Ou seja, se pregamos o respeito mútuo e a honestidade, mas no dia a dia valorizamos o esperto, aquele que sempre se dá bem, estamos sendo incoerentes e certamente essa incoerência fará parte de nosso rol de ensinamentos, seja de forma consciente ou inconsciente. Resumindo, se educa dando exemplo. Esses dias, eu estava fazendo uma pequena viagem com um filho meu e ele me disse uma coisa assim que eu fiquei até meio estupefato. Ele disse, falando assim, as pessoas falavam, faziam determinadas coisas, ele disse: pai, eu aprendi isso aí porque vocês não fazem. Vocês não fazem isso, eu aprendi a não fazer porque vocês não fazem. Então a gente não pode esperar que as pessoas sejam educadas se nós não somos educados, se nós não damos exemplo. Nós temos que sair na frente e dar o exemplo, porque o único jeito que a gente tem de influenciar as outras pessoas é dando exemplo. Ninguém vai fazer algo que o outro diz que tem que fazer porque seja certo se o professor não faz aquilo. Isso não existe. O catalisador necessário ao processo de educação é o amor. Este gera a segurança interna, a confiança, a respeitabilidade, ingredientes indispensáveis para que a relação de intimidade necessária num processo de educação possa se estabelecer. Educar implica intimidade, e você só ensina algo se é autorizado pelo outro. Com esta autorização se dá pela confiança que nasce nas relações onde o amor e a amizade são as palavras de ordem. Por isso, e lá antigamente, se criavam aqueles indivíduos frustrados, porque os pais eram severos, mas não tinham amor para a criança. Então a criança era aparentemente educada, mas era um reprimido. Era uma pessoa com graves problemas sérios emocionais. Muitos pais se referem frequentemente às dificuldades em colocar limites confusos entre cercear demais ou de menos. Essa dificuldade nasce de uma forma de entender o amor muitas vezes equivocada, onde se confunde limite com abandono e desamor, e consequentemente amar torna-se sinônimo de total permissividade, com a antítese do nada pode, passando a ser o pode-se tudo. Ou seja, a gente confunde, Se eu quero passar limites ao meu filho, eu não o estou amando. Isso não existe. Nós podemos ter uma educação, uma boa educação dos nossos filhos, com muito amor. Aliás, se não tiver amor, não vai ter educação nenhuma. Porque nós temos que ter, qual é a palavra que eu poderia usar? Nós temos que ter algo, que o nosso filho leve em consideração. Ele tem que saber que nós estamos fazendo aquilo ali por amor, por bem, não por maldade. Colocar limites
é ensinar que existe a frustração, que apesar de desagradável, faz parte do mundo real, ao vivo e a cores, a frustração. O limite nos ajuda a perceber quem somos. O respeito nos ensina que temos limites e aumenta a nossa consciência pessoal. E a responsabilidade nos ensina que tudo tem seu preço, pois estamos sempre em relações de troca, colhendo aquilo que semeamos. Oferecendo amor, certamente colheremos alegria e felicidade. Para exercer o papel de educador, precisamos reavaliar o entendimento do não. Para esta importante palavra não se transformar numa forma de tirania, e sim uma forma de proteção, exercício do amor e respeito a quem amamos. E eu diria, acima de tudo, a gente vê exemplos assim, as crianças buscam a segurança nos pais e vão se tornar adultos seguros em cima de uma experiência que lhes trouxe segurança. Então, os pais, né, têm que ter uma atitude sempre perene perante os filhos. Os filhos têm que saber como os pais reagiriam ou agiriam em determinadas situações. Isso vai dar segurança na vida deles. Eu vou mal comparar, sinceramente vou mal comparar, mas assim, fazendo uma comparação, eu moro num lugar aberto, né? E a liberdade demasiada, às vezes ela traz medo. Uma vez nós ganhamos, por isso que eu vou mal comparar, ganhamos um cachorro, que era acostumado lá num pátio de 4 metros quadrados, estava obeso e tudo. Aí chegou lá, nós soltamos aquele cachorro naquele mundão de espaço assim. O que vocês acham que ele fez? O que vocês acham que ele fez quando a gente soltou ele assim, naquele espaço enorme? Ele é acostumado a 4 metros quadrados. Assim. Não, ele foi correndo para dentro de casa. Por quê? Porque a liberdade, quando ela é demais, ela traz insegurança. Nós precisamos conhecer os limites razoáveis das coisas. Tá? Então, eu queria dizer... Opa! Alô? Eu queria dizer... Falou de novo? Já encaminhando o final. Que assim, eu estou falando dos nossos filhos, mas a educação é uma coisa que ela persiste por toda a vida. Nós aqui juntos estamos num processo educacional nosso. Todos nós. Então, a sociedade, ela tem diversos espaços que a gente tem que aproveitar para isso, para nos educarmos. E aqui, dentro mesmo, nas pequenas coisas, o Nelson falou hoje uma coisinha assim, aparentemente insignificante. Guardar lugar, por exemplo, para outra pessoa que está vindo depois. Vocês acham isso uma coisa justa? Não é. Porque aquele lugar está marcado, aí tem pessoas lá sentadas, que vão ficar a noite toda sentadas, embora tenham chegado cedo. Isso é uma forma de egoísmo nosso. Um egoísmo exacerbado. Uma pequenininha coisa. Só que assim, as coisas, a natureza das coisas é a mesma, independente do tamanho. Então, a gente tem os pequenos egoísmos que nós praticamos no dia a dia, mas nós não vemos eles assim. Mas vemos um egoísmo, por exemplo, de um político, que é uma atividade por excelência que deve ser altruísta, porque os políticos devem estar defendendo o que? O interesse público, não o interesse deles. Né? Então nós falamos mal dos políticos, quando eles não agem pelo interesse público e agem no interesse deles. Mas nós temos que dar o exemplo nas pequenas coisas do dia a dia. Nós não vamos mudar o mundo, né, a não ser a partir de nós mesmos. E o mundo não vai mudar de uma hora para outra. Ele vai mudar bem devagar. Mas só vai mudar assim. Ninguém vai mudar o mundo por decreto. Queria finalizar com uma frase aqui que eu não peguei o autor.
A educação se constrói numa tensão permanente entre os desejos do homem natural, individual, e o desenvolvimento da natureza humana universal. Aquela equação que eu falei, entre nós e o todo. A educação produzirá a universalidade a partir das particularidades. Ou seja, a educação nossa produz o resultado para o todo a partir daquelas nossas qualidades individuais. E da mesma forma, a particularidade a partir da universalidade. Ou seja, nós vamos agir, em grande parte, com esses nossos dons, com essas nossas facilidades, em favor do próximo. Nós, humanos, só evoluiremos quando essa equação for estável. Tivermos o mesmo interesse por nós como temos pela coletividade, ou como disse Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Era isso que eu tinha a dizer hoje. Muito obrigado.